tanto a arquitetura como o design, eles envolvem outros complexos sentidos. Um deles é a somatória de todos esses sentidos, tá certo? Que eu apelidei, eu chamei de TOVAP, que é o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar, porque é o conjunto dessas coisas que faz com que você seja uma pessoa. E a partir do momento que todos esses sentidos estão juntos, você se relaciona com os objetos, com a arquitetura, etc. Então essa é a coisa mais próxima sua. E depois você tem uma coisa mais distante sua, que não muito, mas que é o espaço, que eu chamaria de sétimo sentido. Normalmente, quando você entra num espaço, ou você entra vamos dizer, numa arquitetura, e essa arquitetura mexe com a tua emoção, nós estamos falando nesse sétimo sentido. É uma coisa que talvez a gente não tenha consciência disso, mas se você prestar atenção, você vai ter a consciência disso. Então, é uma coisa de, eu fui ver o show do Paul McCartney no Allianz Parque e achei o máximo. Né? Ou eu fui num lugar tal, ver um show, mas eu não consigo lembrar a emoção que eu tive naquele lugar no espaço. Quer dizer, o espaço não me deu conforto, tá certo? O estádio pode ser confortável, digamos assim, porque o espaço, o visual, a acústica, todas essas coisas foram levadas em consideração. O conforto liga a satisfação, gosto e a sensibilidade. Tá? Então essas três coisas estão trabalhando meio juntas. Então se você está dentro de um lugar onde é que aquele tema te agrada, a parte visual te agrada, e você está confortável mesmo com o barulho, porque o barulho tem que ter, porque senão você tem a impressão que não está naquele lugar, tá certo? Porque pode ser, que se você tivesse todo o silêncio, fala, bom, alguém morreu, é um minuto de silêncio, porque tem alguma coisa que está errada. Essas são as características. Eu tenho, no livro, inclusive, falo vários lugares onde a minha percepção em relação à arquitetura, a minha percepção em relação ao espaço foram muito marcantes, tá certo? E essa situação, eu tenho a impressão que com todas as pessoas acontece, é que a gente não tem a ligação de que essas emoções foram provocadas pela arquitetura. Por exemplo, nós temos um robô e com esse robô eu consigo medir aquilo que é a percepção humana e aquilo que o robô mede como avaliação. Então, por exemplo, a luz. Você pode estar num ambiente e está vendo uma luminária que está te incomodando o reflexo, mas você não está percebendo. E ela, na verdade, quando você olha pela fotografia do robô, você percebe que aquilo está uma coisa errada. Esse robô, na verdade, avalia os 5 sentidos e avalia um pouco do TOVAP, o teu conforto em relação à ergonomia da cadeira, do teu espaço, por exemplo, o barulho dentro do lugar de trabalho. É algo extremamente importante a acústica, e ninguém trata da acústica, porque a acústica é um processo de... você perde a atenção. A outra coisa é a temperatura, quer dizer, o tato, né? Quer dizer, não é o tato, mas é a percepção da pele em relação à temperatura, o calor, o vento, que é coisa mais desagradável que o vento, que é coisa mais inconfortável que a qualidade dos sistemas de ar-condicionado que estão em todos os ambientes de trabalho. Além disso, não é só a temperatura, é a qualidade do ar, mas você não consegue avaliar se aqui tem muito CO2 ou menos CO2, mas o CO2, quanto mais você tem no ambiente de trabalho, menos é a tua tensão, mais é o teu cansaço, mais é a tua percepção. Então, a única coisa que eu poderia te dizer que talvez não tenha influência nenhuma no escritório é o paladar. A única coisa que você poderia dizer é se o cafezinho está ruim e a água está quente. Mas, fora isso, não tem razão nenhuma para o paladar estar envolvido. Mas o olfato, o tato, a visão e a audição e a tua relação do teu corpo em relação aos objetos que estão em volta, esses são os fatores que vão te deixar
a percepção de comodidade dentro do espaço de trabalho.